Me parece um discurso um pouco diferente do que já proferiu, do que já foi conduzido aí pelo Freixo na carreira política dele. O que te parece? A minha avaliação é que que o Marcelo Freixo, ele, agora candidato ao governo do Estado, ele abandona o discurso de deputado federal e assume o discurso de candidato ao governo do Estado. Eu acho que a gente precisa ter ter um diferencial, que é o seguinte: quando a pessoa ela é candidata a deputado federal, candidata a deputado estadual, a vereador, ela está representando uma parte da população, ela está representando um naco da população e os seus pontos de vista. Quando ele está sendo candidato ao governo, quando ele está sendo candidato à presidência da República, ele tem que abraçar um campo maior, até porque ele é candidato ao governo, ele está querendo representar uma quantidade maior de pessoas. Isso significa que ele vai abandonar todos os seus pontos de vista? Não, mas ele vai tentar modular aquilo, inclusive dando vazão para a representatividade da sua chapa e da sua coligação. Vamos lembrar que o vice dele, César Maia, né, que é o nome mais conservador. Agora, e aí eu acho que esse ponto, de certa forma, ele também emula um pouco a própria campanha nacional de Lula, né? Lula, ele tem falado com bastante frequência que ele está representando não o PT, ele não está representando o PCdoB, o PSB, o PSOL, mas ele está representando o campo democrático contra aquele candidato que tem atacado a democracia. De certa forma, isso também acaba emulado no Rio de Janeiro, porque o Freixo, dessa forma, ele acaba se colocando como um candidato desse campo democrático, que abrange uma série de posições, né, desse campo democrático, tentando vencer um candidato que que está ligado diretamente ao presidente da República, que é o governador Cláudio Castro. E isso, na verdade, vale tanto para essa pauta da liberação das drogas, né? Freixo coloca: eu vou combater a criminalidade do tráfico de drogas e da milícia, mas o que ele faz ao falar, olha, eu não vou falar da liberação das drogas, não vou defender isso agora, ou seja, ele dá um passo atrás na discussão que ele tinha como deputado federal, exatamente porque ele assume esse posto de candidato ao governo, que está querendo dizer claramente que ele representa mais pessoas, e não é apenas o público evangélico que é forte no Rio de Janeiro, mas uma série de outros grupos mais ao centro. E o mesmo se repete na questão da política fiscal. Havia uma discussão se Freixo defendia a revisão do acordo, né, do governo federal com o estado do Rio de Janeiro, né, para a questão fiscal, e ele falou assim: olha, eu também não vou rever o acordo, né, eu também, que é uma pauta, era uma defesa de outros grupos mais ao centro que se mantivessem. Eu acho que é natural num processo em que você estabelece uma candidatura que quer representar um campo e não apenas um partido político, em detrimento a um outro campo, ou seja, que ele se coloca do campo democrático contra o campo antidemocrático, e ele vai acabar abraçando as pautas desse campo democrático. Acho que é algo parecido que a gente vê no âmbito nacional, com Lula também abraçando algumas propostas que até algum tempo ele não abraçava, né, Sakamoto? Dá para fazer essa comparação, né? E eu acho que, de certa forma, é um governo, eles se colocam dessa forma, tanto Lula quanto Freixo, quanto um governo de transição após governos de destruição. A gente pode falar, acho que claramente no caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o mais difícil é ver um ex-governador do Rio que não tenha sido preso, né? E aí o que acontece? Agora o próprio governador do Rio de Janeiro não foi preso, Cláudio Castro, mas ele está envolvido num escândalo de corrupção revelado aqui no UOL, né? Tanto pelo Rubem Beto quanto pelo Igor Melo do Rio de Janeiro, aquele escândalo da CEPERJ, né? O escândalo de desvio, de rachadinha, de tudo, de um combo muito grande, que é o escândalo de corrupção. Então, o que acontece ou seja, o governo do Rio é um governo que muitos analistas falam que é podre, né? Que é um governo podre. Então, você precisa, após ele, não independentemente de quem assume, né? Se é Freixo, que é Cláudio Castro, que seja, o governo do Rio precisaria o Rio de Janeiro precisaria de um processo de reconstrução institucional, né? Agora, e ele se coloca nesse sentido. Eu acho que isso mostra, é claro, aí você fala: poxa, mas eu sou contra, eu sou a favor, o que você pensa disso? A questão não é o que um ou o que o outro pensa, mas é a estratégia política que está sendo traçada, que é uma estratégia que eu acho que é correta, que é exatamente representar um campo, né, em detrimento a representar um partido.